De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o pastor aqui da comunidade São Paulo, Novo Hamburgo, aquela igreja que tem ali na frente da nossa Praça, aquela simpática e querida igreja na frente da Praça 20, ali no centro da cidade, na Joaquim Nabuco, pastor Marcos Schmidt. E eu provocava, antes da gente ir para o intervalo, pastor que nasceu com uma irmã, né? Foram gêmeos, nascimento de gêmeos, passaram ali 9 meses juntinhos. E depois, quando chegou a esse mundo, sempre acompanhado do teu Deus. Uhum. Como é que é pastorear uma comunidade como a nossa em dias tão belicosos, né? Tão difíceis, tão turbulentos, de tanto corre-corre, de tanta desesperança por tanta gente também, e de poder fazer viva essa palavra desse Cristo que morreu lá 2000 anos atrás, né? Sim. Acho que é um desafio muito grande hoje. As pessoas não têm mais tempo para nada, nem para ficarem sozinhas consigo próprias, né? Acho que cada um tem que ter um tempo para si. Foge um pouquinho desse negócio também de se encontrar consigo, né, pastor? Exato, porque ninguém tem refletir sobre a vida cristã. Jesus diz, né? Se quer falar com teu pai, vai no teu quarto, né? Fica sozinho. Mas hoje as pessoas não estão mais conseguindo ficar sozinhas, né? Levam junto, né? As redes sociais, e isso está dificultando, deixando as pessoas até meio transtornadas. Hoje vivemos um mundo onde, o brasileiro é campeão em ansiedade, né? Também somos campeões em estar ligados nas redes sociais, e isso está deixando muita gente meio louca. Eu acho que somos um país, o mundo todo, né? E no meio disso, trazer uma mensagem onde Jesus diz: não fiquem ansiosos, né? não fiquem tranquilos, confiem em mim. E confiar em Deus, quando a gente coloca o ser humano como o principal, o protagonista, né, na vida, está sendo um desafio enorme. Mas daí as pessoas a pouco percebem, quando estão nas suas dificuldades, que não tem outra alternativa. E daí, neste momento, Deus está ali presente. Eu creio que hoje está mais fácil levar a palavra de Deus, exatamente porque as pessoas estão precisando mais de Deus, né? E elas estão acordando para isso. Acontece muitas vezes. Acordando? Estão acordando, eu vejo isso, né? Na igreja a gente fala para as pessoas estão prestando mais atenção, porque elas estão percebendo isso, né? Enquanto, claro, que o mundo diz: não, a solução está contigo, né? Está lá, ou na ciência. Não, a solução sempre esteve em Deus. A palavra de Deus sempre ela está presente, né? Eu nunca esqueço, né? Quando eu cheguei em São Borja, daí tinha lá o seu Atílio, um senhor militar da reserva, né? Daí eu, recém-formado, disse: pastor, posso conversar com o senhor para dar uma dica? Saia da Bíblia, né? Traga as histórias para as pessoas de hoje, né? Para essa realidade de hoje. Não sei porque eles traziam a mensagem ali. Daí, claro, daí eu pensei, comecei a ler mais jornal, revista, começar a me inteirar mais do que estava acontecendo também na realidade das pessoas. E desde lá tenho tentado colocar isso na prática, né? De fato, porque hoje as pessoas estão sabendo o que está acontecendo aqui em Novo Hamburgo, na minha rua, e está acontecendo lá na China. Então isso também está sendo algo muito difícil para as pessoas assimilarem, a preocupação, né? Porque o que acontece lá também tem alguma consequência na minha vida, impacta aqui, né? Então, acho que as nossas preocupações hoje não são mais locais, elas são mundiais, são de toda aquilo que acontece. Mas precisa dessa preocupação acho toda? Que não precisa, né? Acho que a gente tem que ter um limite para isso. Está filtrando mal o que é importante no dia a dia? Bastante. Escolhendo mal as prioridades? Bastante, né? Acho que tem que... Jesus até falou, né? Não se preocupe com o dia de amanhã, né? Foca naquilo que está acontecendo agora. Claro que isso não leva a uma irresponsabilidade, né? Mas também eu acho que nós precisamos, sim, nos focar mais naquele momento e focar também com as pessoas que estão ao nosso lado, não com as pessoas que estão lá na outra cidade, no outro país, como no caso nas redes sociais. Então, fica todo mundo ali de cabecinha baixa e a pessoa do nosso lado esperando um oi. Isso acontece na família, no trabalho, a gente, né, chega na recepção, em vez de conversar com a pessoa ali que está ao teu lado, está lá já na rede social, uma doença, sabe? Isso gera conflito, ansiedade. Acho que isso está acontecendo hoje. Mas Jesus estaria falando pelo WhatsApp, pastor.
Estaria também, né? Mas eu acho que dentro do equilíbrio, né? No seu tempo ele usou os recursos que haviam na época, né? Entrou no barquinho dele, falou lá o mar na frente, com aquela multidão, mas Jesus nunca deixou de falar individualmente, ele sempre, né? Pelas histórias nos evangelhos, nós percebemos que Jesus sempre chegava até as pessoas, né? Conversava com as pessoas individualmente, né? Ele falava para as grandes massas, mas sempre ele teve momentos muito especiais de conversa com pessoas, pessoalmente, particularmente. Isso nós temos, não. Jesus não é só um ser humano, né? Ele usou as técnicas e o estado de uma nação, ele estava lá na terra, mas hoje a gente tem essa fé cristã de que Jesus ele está em todos os lugares e pode nos ouvir. Então, por isso o convite que ele fez antes de ensinar a oração do Pai Nosso, né? Vai para o teu quarto, fala com o teu Pai, te ouve, né? E ali coloca então as suas dificuldades. É um momento que as pessoas não estão tendo mais hoje, né? Pela dificuldade do dia a dia, chega em casa, a televisão, enfim, a internet. Acho que estamos vivendo, sim, uma dificuldade muito grande. Esse momento que a gente vive do aniversário dele, né? Lembrando mais uma vez esse momento de mudança do nosso mundo, que chegada dessa boa nova, é um bom momento para a gente ouvir ele mais um pouquinho de novo, né? Se reencontrando. Natal sempre é uma oportunidade, porque as pessoas param, as pessoas refletem. Não dá para a gente viver isso o ano inteiro, hein, pastor? Eu adoro o clima de Natal. Natal deveria ser o ano todo, né? Mas parece que as pessoas não conseguem, a gente não consegue. Quando a gente fala assim, nós também, né? Eu também, dentro das minhas atividades, às vezes a gente também está estressado e também tem que parar. Mas é interessante, a gente não é um contrassenso, né? Natal, o ano todo. E no final a gente sempre de novo volta de novo àquela roda, aquele ciclo, né, de correria, e a pouco, quando chega, a pouco estoura ali. Para mim, eu deixo o Pinheirinho montado o ano inteiro, comemoro o ano inteiro e fecho essa conta contigo agora. Não é que nem aquele que diz assim, pastor, sempre quando eu vou lá na igreja é Natal, eu só uma vez por ano tá lá o Pinheirinho, né? Esse é o problema, pode ser, né? Esse toma um puxão de orelha do pastor, ou como é que é essa função nos dias de hoje? Pastor, eu acho que não tá, antigamente o pastor era pastor, autoridade é autoridade, né? Hoje em casa, nossa conversa é diferente com os filhos, assim como o pastor, né? Então, se foi o tempo de cima para baixo, né? A gente tem que sempre conversar e a nossa realidade é igual, né? Como é que o senhor instrui as pessoas nessa conversa de pais e filhos? Porque eu acho que, diferente dos católicos, o pastor, né, o pastoreador, ele vive Sim. a família de uma forma diferente, Sim. né? Como é que é a tua conversa com os pais que dizem, olha, tá difícil de conduzir essa gurizada? Porque tá difícil, né? Nunca se falou tanto no Vida Louca, né? Como é isso em 2017, pastor? Mudou bastante depois que eu também, meus filhos, né? Eu tenho ainda um rapaz que está na adolescência, uma menina está já namorando, 20 anos. Porque eu imagino que o senhor tem os mesmos problemas que qualquer pai em casa, né? Então mudou bastante, né? Depois, assim como por um bom tempo também eu fui pastor solteiro, né? Depois, quando casei, já mudei meu discurso na hora de falar de casamento, né? Então a gente está dentro de uma realidade que bem próxima ao que acontece dentro das famílias. Então daí a gente já tem uma forma diferente, né? Então, eu acho que cada etapa da vida da gente, também no Ministério Pastoral, muda, né? Nossa forma de pregar, de falar, de aconselhar, muda, né? Então, acho que... Então, na verdade, quando eu falo também como pai, como esposo, como alguém que vive dentro de uma realidade estressante do dia a dia de trabalho, então, acho que isso é importante para que a gente... Acho que foi a forma também que Deus resolveu a nossa vida quando mandou Jesus se colocar na mesma posição como nós, né? Então, ele também teve os mesmos sofrimentos que nós temos, né? Com a diferença, claro, que ele sendo Deus. Mas pastor não é alguém, não é um super-homem, né? E eu acho que essa a minha sinceridade, eu sempre fui muito claro no sentido das minhas dificuldades, das minhas ansiedades, os meus defeitos. Então, as pessoas sabem, olham para mim, sabem quem eu sou, então não tento ser aquilo que eu não sou para... Como é que tu lida com o teu dia a dia, organiza a tua vida para conseguir dar conta de tudo isso, não cair nessas pegadinhas, não esquecer do que é mais importante? Sim, nós temos uma agenda normal de trabalho, né? Somos uma comunidade, tenho mais 2 colegas, né? Trabalhamos, então... Mas é a rotina de terça até domingo, com atividades de... A folga do pastor é na segunda, então? A folga do pastor é segunda-feira, né? Mas aqui eu acho que a nossa comunidade ela nos dá opções também de
de poder, às vezes, finais de semana estar mais tranquilo, né? Já que somos 3 pastores. Mas atividade mais durante a semana, especialmente com aconselhamento, visitas a hospitais, os departamentos, chamamos os departamentos, grupos de atividades, preparação para o culto. Minha rotina é segunda, minha folga, mas segunda de manhã eu escrevo o artigo para o jornal, né? Então, quando eu vou lá para Rolante, fico lá na casa da minha mãe, escrevo lá. Também escrevo para nossa revista oficial da igreja, também tenho artigos ali. Então, a gente está no escritório e está na rua, né? E isso tem uma agenda elaborada, então dentro disso a gente tenta seguir um caminho. E às vezes é estressante também, porque chega final de ano, tem programação. Para os 500 anos também a gente esteve envolvido numa programação muito intensa de organização. Então, cada dia, na verdade, tem os seus desafios, né? Quais são as palavras que o senhor escolhe para esse momento, para esse período de Natal, para compartilhar com a comunidade? A igreja, ela tem um momento também, ela tem um período de... Não é a data mais importante do calendário cristão. Não, a data mais importante, na verdade, sempre é a Jesus, Páscoa, né? A morte e a ressurreição de Jesus. Na verdade, a própria ressurreição de Jesus. É o né? momento mais importante. E essa data, ela é móvel, né? Porque depende sempre, né, da quarta-feira de cinzas. Mas, em final de ano, claro, tem aquele período, as pessoas estão atribuladas, né? Tanto na escola como no serviço, terminar o ano e vem depois o Natal, as festas de final de ano. Então, é o momento mais estressante que a gente percebe, né? É um período muito preocupante, porque minha esposa, ela trabalha no CVV, é voluntária, né? Então, é um período onde muitas pessoas às vezes tiram a própria vida. Então, por quê? Porque não aguentam, né? E chega aquele momento que as pessoas começam a refletir, e quando começam a refletir, surgem, então, as dificuldades para enfrentar a realidade, né? Então, mas a palavra de Deus, ela nos dá, então, uma preparação. Advento é o início do ano da igreja, né? E daí vem Natal. E Advento fala muito em preparação, né? O grande personagem do Advento é João Batista, né? Que fala muito da paciência, do tempo, de a gente poder parar um pouquinho. Então, essa é a grande mensagem também da igreja, né, para o Natal, né? Cristo vem chegando, porque quando a gente fala da vinda de Cristo, nós lembramos então a vinda do nascimento, Natal, a vinda dele pela pregação, pela palavra, e a vinda que os cristãos esperam pela sua segunda vinda, né? Então, nós temos que estar sempre preparados para, não só quando Cristo, amanhã, não, Cristo está conosco agora, né, presente na nossa vida, no dia a dia, e viver isso na vida para os outros, né? Ter esse Cristo para os outros, porque na verdade hoje Cristo não está presente fisicamente, mas ele está presente fisicamente na vida do cristão. Então, ser esse Cristo para as pessoas, acho que é o desafio no dia a dia. Deixou a sua palavra, deixou o seu exemplo. Exatamente, né? Então, não basta ser um cristão de banco de igreja. O cristão é no dia a dia, ali, né, em contato com as pessoas, em colocar em prática aquilo que hoje a sociedade tanto espera, de honestidade, de amor ao próximo, de ajuda, não do individualismo, mas de viver para os outros, né? Amar o próximo. Esta é a grande mensagem de Jesus, eu acho que esta é a mensagem do Natal, né? Natal é nascimento, e nascimento acontece naquela pessoa que está ali no meu lado. De repente eu vejo ela com uma dificuldade, uma palavra de carinho, não é trazer para ela, quem sabe, uma cesta básica, alguma coisa, um brinquedinho, mas é levar simplesmente para ela um carinho, né? Um abraço, né? A gente às vezes conversa com as pessoas começa a conversar e nem conhece quem é as pessoas, mas ela começa a se abrir, a falar de coisas que a gente se até fica muito admirado, né? Como as pessoas precisam hoje de conversar. E eu acho que é isso que Deus espera de nós. Vou pedir para o senhor deixar uma palavra final para o nosso telespectador e também deixar um testemunho, senhor. Como é que é essa vida em Cristo? A vida em Cristo é aquilo que o apóstolo Paulo mesmo disse, né? Para mim, o viver é Cristo. E até ele usa uma expressão, e morrer é lucro, né? E a morte, na verdade, acontece naquilo que Jesus diz: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. A Bíblia, na linguagem de hoje, traduz: esteja pronto para morrer como eu vou morrer. Porque tomar a cruz, na verdade, era ir em direção à morte, né? Não tinha alternativa, era aquilo, né? Então, Jesus usa uma palavra muito dura para dizer que é para deixar de lado os meus próprios interesses, né? E isso não é fácil, né? Porque nós somos
humanos, carregamos a nossa natureza humana, que é egoísta, excêntrica, pensa só em si, e todos aqueles pecados, né? Quando a Bíblia fala em pecado, é aquilo que a gente tem lá dentro. E isso é uma grande dificuldade. Então, ser cristão, isso também é uma experiência minha, né? Não é fácil, né? É, na verdade, ser Cristo, carregar a cruz e viver para os outros num tempo quando há tanto egoísmo, tanto individualismo. Isso é algo que a gente precisa sempre refletir. Então, buscando a palavra de Deus. Por isso, a igreja, a importância de a gente se congregar numa igreja, né? Igreja vem da palavra grega reunião, estar junto com os outros, né? Em momentos, né? E por isso a grande tarefa nossa sempre é tentar arrebanhar, mostrar a importância de estar lá, às vezes num grupo, seja num culto, num encontro, ler em casa a palavra de Deus também, com a família. E isso, as pessoas estão tendo dificuldade, não estão tendo mais tempo, mas o tempo está lá, né? São 24 horas por dia. Então é importante sim, e esse é o recado também, eu acho que nesse final de ano, quando chega agora o momento das férias, e a gente pode refletir um pouquinho mais, ter esse tempo dedicado para a família, mas também para Deus. Muito bem, prazer conversar com o senhor, seja sempre muito bem-vindo, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, então Deus abençoe. Hoje numa conversa de peso com o pastor da Igreja São Paulo, Marcos Schmidt. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão, e um Feliz Natal.